Destaco as palavras do salmista no Salmo 136, primeiro versículo, onde ele diz: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E assim estaremos refletindo no tema, graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus Espírito Santo esteja convosco no meditar da sua santa palavra e assim sejamos fortalecidos na confiança em Cristo Jesus e rendamos graças a Deus pelo seu amor, que em Cristo dura para sempre. Amém. Podeis tomar assento. Eu inicio esta pregação com alguns questionamentos. Você reconhece que foi abençoado durante esse ano? Você tem motivos então para agradecer? Você está aqui para agradecer? E suponha que você estivesse todo entusiasmado para agradecer e a sua oração, o seu louvor, a sua ação de graças não fosse recebido por Deus. Seria ruim também. Na história recente, o Dia de Ação de Graças remonta para um passado de aproximadamente 4 séculos. 1621 foi criado o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e 1675 no Canadá. E teve como motivação principal o agradecimento pelas boas colheitas agrícolas. Agradecer pode ser caracterizado como uma expressão espiritualista, no entanto, não necessariamente o é. Muitas pessoas são imensamente agradecidos, mas agradecem a pessoas, enfim. No contexto secular, das diferentes filosofias, certos contextos acadêmicos, a linguagem do agradecer, do ação de graças, é visto como algo importante para manter as boas relações. Obrigado, fulano. Obrigado, ciclano. O politicamente correto, uma moeda de troca, reciprocidade. No contexto das religiões e religiosidades, o agradecimento, adoração, ação de graças também é valorizado e incentivado. Oferendas, ritos são estabelecidos visando a valorização e incentivando o louvor, a adoração. E recentemente se intensificou uma outra adoração, uma outra forma de ação de graças, o culto ao eu, com oferendas e condecorações a si mesmo. O culto ao eu está relacionado ao movimento motivacional, que blinda pessoas para que tudo aconteça em função dos seus propósitos e ambições pessoais. Em alguns contextos, a Bíblia, inclusive, é usada, de maneira evidentemente descontextualizada, ou conforme o seu bel prazer, para alavancar seus objetivos. Sendo a divindade apenas um prestador de serviço e nada mais. Nesta proposta de adoração, a pessoa oferece ação de graças a si mesma. Que interessante. Eu mereço. Eu vou me agradecer a mim mesmo. Que culto. Que culto bizarro. Que culto estranho. É ação de graças. Ainda cabe dizer que no contexto secular, fora da genuína vida cristã, falar ou praticar ações de graças é como acender uma lamparina e colocá-la debaixo de um cesto
ou quem sabe de uma caneca. Serve para nada. Amados, nenhuma das opções até aqui mencionadas reflete o que a palavra de Deus revela como sendo ação de graças dos cristãos. E o Salmo 136 mostra que o culto de ação de graças não é algo recente, da história recente, mas é celebrada há milênios pelo povo de Deus. No princípio da criação, no início da criação, temos um exemplo clássico da ação de graças. A oferenda de ação de graças oferecida por Abel foi aceita por Deus, enquanto a oferenda de ação de graças oferecida pelo seu irmão Caim foi rejeitada por Deus. Assim cabe nos perguntar neste momento de ação de graças, a nossa oferenda, o nosso culto de ação de graças é ou será aceito por Deus? Para que nós não tenhamos feito esta viagem em vão, para que nós não estejamos aqui à toa perdendo tempo, nós precisamos ouvir mais um pouco da palavra de Deus, que vai nos direcionar para uma verdadeira ação de graças. A ação de graças no contexto da fé cristã, do povo de Deus, parte do conhecer, reconhecer e confiar no autor da graça recebida. Não sou eu que sou autor da graça, mas tem alguém sim por trás da minha vida. No Salmo 136, os 3 primeiros versículos definem quem é o Deus a quem o povo rende ação de graças. Assim diz o salmista: deem graças a Deus o Senhor, deem graças a Deus, deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O salmista faz a invocação ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que recebe toda a adoração. E o salmista começa dizendo por quê? Porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. A adoração, louvor, culto, ação de graças, que é recebida pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é fruto de um coração que crê unicamente neste Deus e em Jesus como seu único mediador entre Deus e os homens. E as palavras de Jesus são claras e direcionam esta nossa adoração. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a adoração do povo de Deus, daqueles que oferecem oferendas ao seu Deus, só podem fazê-lo chegar ao Pai por intermédio do seu Filho, de Cristo Jesus. A esse Deus se dirigem todos que sabem que necessitam da sua bondade e da sua misericórdia. Para nós, seres humanos pecadores, e conforme diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e por isso estão destituídos da presença gloriosa de Deus, reconhecer um Deus misericordioso é motivo de eterno louvor. Conhecer e reconhecer um Deus que vem ao encontro da humanidade que está em pecado é motivo de festa, é motivo de adoração, é motivo de estarmos diante do altar do Senhor. A bondade e a misericórdia de Deus se revelaram a nós quando, por causa da desobediência humana, o próprio Deus se inclinou para o mundo caído e destituído de sua presença gloriosa. O Pai prometeu enviar seu unigênito Filho lá para Adão e Eva, e Ele cumpriu a sua promessa. Jesus então nasceu da Virgem Maria, e por sua obediência e cumprimento de toda a lei, seu sofrimento, morte de cruz e ressurreição no domingo da Páscoa, Jesus deu acesso
ao perdão. Jesus deu acesso à reconciliação com o Pai e a nossa reconciliação. Jesus deu acesso à comunhão com o Pai. É tão difícil quando as relações familiares estão com problemas, em conflito, mas o dia é tão feliz quando estas relações são resolvidas, quando a paz volta a reinar no lar, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, ou entre avós, tios, enfim. A casa vira um ambiente de sofrimento, quando um pecado não é perdoado, quando não há reconciliação. E na casa do Pai não há diferença. Na casa do Pai, quando o filho volta arrependido, o Pai o recebe de braços abertos. E lhe dá da abundância de toda a sua misericórdia, de todo o seu favor, mesmo que seja imerecido. Este é o Deus que a igreja cristã presta ação de graças. Em Jesus, pela confiança somente nele, eu, você, nossos pais, nossos filhos e toda a humanidade tem comunhão com o verdadeiro Deus e suas oferendas são aceitas. Por isso, rendamos graças a Deus por sua bondade e misericórdia. Na definição bíblica, dar graças a Deus efetivamente o faz a pessoa que foi unida ao Criador dos céus e da terra pela ação do Espírito Santo. No santo batismo, quando a água e a palavra são unidas, ou quando nós ouvimos esta pregação como a de hoje, e o Espírito Santo diz, cria em nós esta fé. Poxa, eu preciso crer nesse Deus. Ele precisa ser meu também. Eu quero tê-lo para adorá-lo e para poder prestar-lhe culto e receber sua abundante graça. Na linguagem do Salmo, a linguagem do Salmo é uma congregação reunida, na qual o oficiante conta as bênçãos recebidas de Deus. Na verdade, ele não conta, ele canta. E o povo responde, também cantando, porque a sua misericórdia, porque o seu amor duram para sempre. E aí, resumidamente, em 4 pontos, o salmista diz o seguinte. Primeiro, ele relembra as bênçãos de Deus da criação, da providência, da providente preservação. Esse é o primeiro motivo de louvor, criação, preservação. Segundo motivo de louvor, Deus os libertou da escravidão do Egito, da perseguição. Nós lemos governos, autoridades, poderes. Deus os livrou, os levou para a terra prometida, uma terra deserta, não, uma terra boa, fértil, onde emana leite e mel. E ele lembra o permanente cuidado que Deus tem com o seu povo. Esta é a adoração destes 20 e poucos versículos, onde o oficiante do culto, o sacerdote, lembra o povo as bênçãos e o povo louva a Deus em ação de graças. Amados irmãos, estamos aqui reunidos para louvar, para render ação de graças a esse nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele foi bom e a sua bondade e misericórdia foi renovada sobre nós, sobre a sua criação e principalmente sobre a sua igreja aqui reunida. Eu quero lembrar algumas das bênçãos pelas quais somos movidos a elevar nossa adoração e ação de graças ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Vamos também agradecer por Deus preservar este mundo ainda, por ainda permitir que a gente possa desfrutar de bênçãos que são maravilhosas aqui, né? A própria natureza, as plantas, os animais, as pessoas, o ar que respiramos. São tantas bênçãos da criação de Deus que a gente
fica feliz em poder continuar desfrutando. Passamos por uma enchente muito severa este ano, mas ainda assim, a misericórdia de Deus se renovou sobre todos. E há muita alegria em todo o estado, pelas mãos que se uniram para restaurar a criação, para preservar a vida. Motivo para agradecer. Vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo, verdadeiro Deus, com o Pai e o Espírito Santo, pela sua concepção, nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição, em favor de todos nós. Pelo dom da reconciliação, vamos louvar a Deus por Ele nos redimir, nos tornar novamente seu povo. Vamos agradecer também a Deus pela Santa Igreja Cristã, una e santa comunhão dos santos, ofício da pregação, a absolvição dos nossos pecados, o sacramento do batismo e da Santa Ceia, pelos quais recebemos o dom do perdão e da reconciliação que nos tornam dignos de estar na presença do Senhor. Vamos agradecer pelas vocações que dão sermos homem ou mulher, que chamado, que vocação, sermos marido e esposa, que dão sermos pai, sermos mãe, uma família. Eu me emociono quando eu vejo, ao visitar irmãos da igreja e conversar com pessoas, e elas reconhecem, dizem, o meu marido é a maior bênção da minha vida, ou minha esposa é um tesouro, os meus filhos são maravilhosos. Isso é louvor a Deus, isso é reconhecimento das bênçãos de Deus. Nós podemos louvar a este Deus, porque é graças a Ele que nós temos a nossa família. Louvamos a Deus pelos nossos pastores, ministros de Cristo, que publicamente, em particular, administram os meios da graça ao povo de Deus e equipam o corpo de Cristo, a igreja, para toda boa obra e a sua evangelização. Que bênção nós termos obreiros dentro da nossa igreja. Pelo governo, que cumpre a ordem, que estabelece a ordem, a justiça social, que cria condições e leis para que os seus cidadãos possam viver digna e pacificamente. Rendemos louvor a Deus por termos governos. Louvamos a Deus pelos patrões e empregados, que do seu trabalho e cooperação, Deus lhes proveu o sustento, a dignidade, o bem-estar dos seus. Como é bonito quando um pai e uma mãe chegam em casa, felizes, mesmo que cansados, porque Deus abençoou o trabalho de suas mãos, e assim eles podem trazer o pão nosso novamente para casa. Isso são bênçãos, e nós rendemos louvor àquele que nos possibilita estar na sua presença. Amados, para finalizar, rendamos graças a Deus, pois o seu amor dura para sempre. Nós poderíamos fazer listas e listas de bênçãos recebidas. Assim, semanalmente, Deus nos dá o privilégio de estar aqui no templo, na sua igreja, o povo de Deus reunido para reconhecer as bênçãos e receber seu tão imenso e profundo amor na sua criação, preservação, no perdão de Cristo, na santificação, vivendo como povo amado e único do verdadeiro Deus, conforme Ele se deu a conhecer. Portanto, demos graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Nos coloquemos em pé. Que esse culto, com toda a sua rica liturgia, o cantar dos hinos, o cantar da liturgia, as nossas orações, que em tudo possamos render graças ao Senhor. Amém. Cantamos o ofertório.